aí, turma! Sejam todos muito bem-vindos ao Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. Sejam todos muito bem-vindos a se inscrever aqui nesse podcast também, você já sabe, né? Vem aqui, aperta esse botãozinho vermelho, se inscreva aqui nesse canal. Do ladinho vai aparecer um sininho onde você clica nele para ser notificado para todo novo episódio do Espiritualmente Podcast que vai ao ar. Assim você fica por dentro e recebe em primeira mão as mensagens, os avisos, para que você não perca nenhum detalhe aqui de cada episódio novo que vai ao ar. Quero também lembrar você que nós temos aqui no Espiritualmente Podcast os nossos parceiros. E nós temos aqui a Emaús. Emaús, que é mais do que apenas uma marca de roupa, mas é uma marca missionária, onde quando você adquire uma peça de roupa da Emaús, você ajuda o trabalho missionário, porque 30% de todo o recurso da Emaús vai para missionários no Brasil e no mundo levarem a palavra e a mensagem do reino de Deus. Sem falar que são mais de 300 estampas, uma mais linda do que a outra, anunciando a mensagem do reino de Deus, e o pessoal da Emaús capricha. Você que é inscrito aqui no canal e seguidor aqui do canal, você tem desconto especial, cupom de desconto, que é o Espiritualmente 12. Então, basta você apontar o seu celular, se você está acompanhando aí pela televisão, para esse QR Code que está aí na tela. Assim também, se você está acompanhando pelo celular, clica no link da descrição que você já cai lá dentro do checkout para você adquirir a sua peça de roupa, lá dentro do site para você dar uma olhada lá em todas as estampas e finalizando a sua compra, coloca Espiritualmente 12, você tem 12% de desconto. Você ajuda o trabalho missionário da Emaús e ainda por cima se veste muito bem. Então adquira sua peça de roupa da Emaús. Vamos lá então para o nosso convidado de hoje. Deixa eu apresentar ele para vocês. Edu Borges é cristão, casado com Rose Borges, pai do Luiz Eduardo e da Alice. Apaixonado por aprender e ensinar, ex-professor universitário, neuropsicopedagogo, filósofo cristão. Filósofo clínico integral, psicoterapeuta da família, autor do livro Infância no Mundo Virtual, idealizador do REC, curso presencial direcionado ao resgate de famílias. Seja muito bem-vindo, Edu. Obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje. Eu que agradeço, pastor. Eu agradeço a todos vocês por esse convite maravilhoso. Estou aqui super ansioso aqui para poder contribuir um pouquinho aí com esses abençoados que estão nos acompanhando aqui. Quero deixar também um agradecimento especial a Kátia Alencar, que falou também no nosso trabalho. Ela que realiza um trabalho fantástico em suas redes sociais. E estamos aqui. Hoje eu tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui vai alcançar muitos corações, muitos papais, muitas mamães. E que eles, após esse evento nosso aqui, após essa live ou aula live ou bate-papo, eles sejam realmente tocados aí. Realmente. Com certeza. Então agora que você já sabe quem é o nosso convidado de hoje, você já sabe que os pais, professores, cuidadores, você que tem uma criança na sua casa, você que enfrenta um desafio com uma criança, os nossos pequeninos hoje precisam muito de orientação. E aqui o Edu Borges, especialista, capacitado, estudado, tem a preparação e todo o conhecimento necessário para te ajudar a pegar na sua mão, e a gente vai ter um bate-papo muito gostoso aqui nesse podcast. Então compartilha com a mãe, com o pai, com a sogra, com a sogra, com o sogro, compartilha com os filhos, com as mamães, com os papais, com as professoras. Pega aqui esse botãozinho aqui, ó, compartilhar, e envia para mais e mais pessoas. Edu, fala para mim um pouquinho de como foi o seu início, como que você conheceu a Cristo, onde foi a sua infância, onde você cresceu, né? Você é goiano, né? Ei, Goiânia! A terra do piqui. A terra do piqui. Então, dizem que, assim, pelo que eu sei, né? Dizem que a qualidade de vida lá em Goiânia é muito boa, né? O pessoal não é tão estressado quanto aqui em São Paulo. O Edu disse que tá aqui em São Paulo, tá quase ficando maluco, já perdendo os cabelos. Meu Deus, literalmente, aqui, né? Aqui é complicado, é desafiador, mas realmente, como eu disse pra ele, nós somos luz aqui, né? Então a gente é enviado para lugares como esse para que a gente possa ser luz. E você é luz aqui, Edu. Amém. E eu tenho certeza que Deus te trouxe para cá. Inclusive, depois a gente vai falar, né? Você tem trabalhos que você realiza aqui em São Paulo.
Inclusive tem livros também, depois vamos falar sobre o livro dele. Mas a gente quer saber quem é o Edu, da onde o Edu veio e como foi esse processo de conversão aí, como que você conheceu a Cristo, se tornou cristão. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Nossa, que pergunta maravilhosa, né? A minha esposa, abençoada, a Rose, ela tem um papel fundamental nessa minha trajetória. Porque foi ela que aos pouquinhos ela foi me levando. Em 2012, ela me disse o seguinte: meu amor, essa manhã Deus falou comigo. Não saia, fique o dia inteiro hoje é sábado, fique. Porque ele falou que se você sair vai acontecer uma tragédia. E eu, tá bom, não liguei muito para aquilo não e fiquei em casa durante o sábado. Quando foi às 4 horas da tarde, pastor, não lembro, foi no dia 20 de janeiro de 2012, eu saí. E realmente aquilo que ela falou, que ela havia sonhado, aconteceu. Naquele dia, eu sofri um assalto, e eu quase perdi a minha vida. Eu levei realmente 3 tiros, exatamente Uau. do jeito que ela havia falado na parte da manhã. Isso me tocou muito, 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 muito. E eu até me emociono, né? Eu sempre falo desse episódio nos nossos eventos presenciais. E é ela quem conta. Isso me chocou de uma tal forma que quando eu vi que eu não tinha... eu estava vivo depois daqueles tiros a queima-roupa, a primeira coisa que eu fiz foi ajoelhar e agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado. O Senhor me falou com a minha esposa, falou comigo hoje pela manhã, eu não te escutei. Me perdoe. Muito obrigado por essa segunda chance. Você baleado, se ajoelhou e fez essa oração? Foi só de raspão, né? Ah, foi raspão. Foi de raspão. Ufa. Mas o fato que foram 3 disparos, eu tava pensando, eu falei, a queima-roupa, pastor. misericórdia. A queima-roupa. Eu Deus lembro livrou. dessa cena. Então, a partir disso, logo a minha esposa ficou grávida. Então eu disse para Deus, naquela época eu não estava exercendo a minha vocação. Eu ministrava, eu era professor universitário, olha só, eu era professor de Direito Penal e Processual Penal. Nossa. Em uma universidade, totalmente diferente daquilo que eu faço hoje. Minha esposa ficou grávida e eu pensei, meu Deus, nós começamos o processo, eu comecei a estudar. Como que eu vou fazer? Eu preciso ajudar o meu filho a ser um homem de verdade, a caminhar em Cristo. O que eu vou fazer? Comecei a estudar. Fui lá, fiz neuropsicopedagogia, hoje sou filósofo clínico, hoje eu sou psicoterapeuta da família, mas isso foi o ponto inicial da minha jornada. Desse dia em diante, eu me encaixei na minha vocação e nunca mais me desviei dela. É difícil, pastor, é um trabalho extremamente difícil porque o meu trabalho é exatamente na contramão do mundo. Eu tenho levado pedradas há muito tempo e coisas que eu falava há quase 10 anos, aqui neste livro que eu comecei a falar, hoje nós estamos colhendo os resultados. Pessoas que sorriam de mim lá atrás, hoje têm os filhos, ou seja, já se passaram 10 anos e hoje crianças já se perderam. Eu conheço, infelizmente, eu preciso falar, eu sou servidor público no estado de Goiás, é um segredo. Aqui eu não vou falar com quem eu trabalho lá, mas onde eu trabalho, só as pessoas que participam do nosso evento presencial que eu falo, né? Eu não falo publicamente, mas eu vejo as crianças e jovens tirarem as suas próprias vidas. Isso dói no meu coração, pastor. Dói no meu coração. Então, o início da minha jornada foi através de uma tragédia e de uma conversação que a minha esposa teve com Deus e eu não escutei. E a partir do meu filho Luiz Eduardo, quando a minha esposa ficou grávida, eu falei, Senhor já falou comigo e eu já sei. Ele já me apontou a minha direção e é aqui que eu vou caminhar. E desse dia em diante, nunca mais eu desviei. Isso já são quase 10 anos. Como você conheceu a Cristo? Como você conheceu a Deus? Olha, pastor, a partir desse dia eu fiquei muito tocado. Falei, meu Deus, como é que é essa conversa que a minha esposa tem com Deus? Sua esposa já era cristã. Sim, eu era um cristão, entre aspas, né? Ela me levava quase que de forma obrigatória, mas eu não tinha uma conversação com Deus, aquela intimidade com Deus. Você era aquele típico marido que vai à igreja para acompanhar a esposa só para agradá-la, para não ter problema. Exatamente isso, exatamente isso. E aí eu falei com a minha esposa, eu quero ter essa experiência também. E ela me disse, então se entregue. Tá, entendi. Se entregue. E a partir desse momento eu comecei a entregar não somente os meus pensamentos, mas a minha vida, os meus comportamentos, porque hoje eu tenho um filtro. Eu tenho hoje o meu valor família, o valor que eu tenho com relação ao nosso Deus é tão alto que os meus comportamentos eles precisam passar por este filtro. E a partir disso, dessa conversação que a minha esposa, né, que ela deu o pontapé inicial, eu nunca mais me desviei, pastor. Muito mas
Muito bom mesmo. E como que foi esse processo de decisão, né? Porque, o que aconteceu foi que você teve essa experiência quase morte, né? Sim. Entre aspas, assim, porque, obviamente, os tiros passaram de raspão, mas isso já serviu de alerta, porque, obviamente, isso é um grande trauma, né? Para as pessoas que passam por uma condição como essa, de um assalto. Provavelmente alguém aqui que está assistindo já deve ter passado por isso. Mas, assim, o que virou? Quais foram as chaves que viraram na sua cabeça, assim, a partir daquele momento de, poxa, eu não vou ser mais agora um mero frequentador, acompanhante da minha esposa na igreja. A partir de agora, eu vou ter uma mudança de pensamento, de comportamento. E quais foram essas chaves que viraram na sua cabeça e o que resultou essa virada de chave na prática? Que maravilha. Depois disso. Na prática é que eu comecei a olhar para minha família, eu falei, meu Deus, eu preciso deixar um legado para minha família, para os meus filhos. Boa. E a partir disso, pastor, eu pensei, meu Deus, isso não pode ficar só dentro da minha casa. Porque eu estou ensinando o meu filho a viver uma vida que vale a pena ser vivida, onde só existe um caminho, que é o caminho em Cristo. Então eu pensei, meu Deus, eu também preciso levar isso para outras pessoas, porque outras pessoas estão precisando disso. Então, a partir disso, eu comecei a levar esse trabalho de uma forma bem embrionária. Eu lembro do primeiro evento que eu fiz, eu peguei o meu irmão, 2 irmãos que eu tenho, uma cunhada, senta aqui, eu tenho algo para falar para vocês. E comecei, naquele momento, a exercer um trabalho muito pequeno, que hoje ele é muito mais grandioso, mas eu tenho certeza que ele ainda vai alcançar muito mais famílias, porque a minha intenção é que esse trabalho chegue a milhões de famílias, porque nós falamos aqui hoje no início deste podcast, meu Deus, eu estou com medo do que eu estou vendo na realidade. Estou aqui em São Paulo, me entristece o coração. Deus foi expulso das escolas, das universidades. Deus está sendo expulso agora de dentro dos lares. E se nós, enquanto papais e mamães, não tivermos essa consciência de realmente ser fonte viva de sabedoria dentro de casa com as crianças, meu Deus, o que vai acontecer com essas crianças daqui a algum tempo? Já parou para pensar nisso, pastor? Já, e a pergunta que eu tenho pra fazer é, como os pais conseguem ter essa percepção que você teve? O que eles precisam fazer para ter essa consciência, essa percepção de que Deus está sendo expulso das escolas de São Paulo, das famílias? E eu não vejo isso só como São Paulo. Faz muito sentido São Paulo estar realmente sendo quase que um epicentro, né? Agora a gente sabe a grande influência política por trás de tudo isso também. Mas eu vejo isso uma situação bem mais generalizada, Sim. assim, né? A nível Brasil. Como eles fazem para ter essa consciência e eles perceberem isso? Porque às vezes é difícil das pessoas perceberem que isso está acontecendo. Às vezes é um grande desafio para eles. Porque aparentemente parece que está tudo normal. Aparentemente parece que está tudo bem. E afinal de contas... poxa, foi assim que eu aprendi com os meus avós, foi assim que eu aprendi com os meus pais, então é assim que eu vou fazer com os meus filhos, é assim que eu vou fazer com os meus netos. Como eles percebem, quais são os sinais, obrigado, diretor. Quais são os sinais para eles perceberem que isso está acontecendo? Como você fez para perceber isso? Olha só que pergunta maravilhosa. Os pais hoje eles estão perdidos na propaganda. Tá. Estão perdidos na propaganda. Eles não sabem quem... Hoje, a infinidade de youtubers na vida e falando besteira, um monte de besteira, meu Deus. E quando você faz essa pergunta para mim, pastor, como que os pais percebem? Eu sempre faço a pergunta para os meus alunos, você conhece o teu filho? Você sabe o temperamento do teu filho? Porque muitas crianças, pastor, veja bem o que eu vou falar agora. Se você sabe o temperamento do seu filho, se é um temperamento mais quietinho, é um melancólico, é um fleumático, ele fala muito pouco. E se o pai não tem conexão com os filhos, eu trabalho muito esse tema conexão, você não vai perceber que tem alguma coisa de errado. Porque na escola, quando ele está diante de uma tela, ele está aprendendo. Ele está absorvendo um monte de informações que os pais nem imaginam. E aí, se você não tem essa conexão, eu tenho uma conexão fantástica com o meu filho. Lá em casa, eu tenho algo muito bacana lá com o meu filho. Essas coisas acontecem, filho. Porque quando ele quebra um copo desse daqui, se eu faço com que o meu filho tenha medo de mim, imagina quando ele escutar alguma coisa lá na escola sobre ideologia de gênero.
ele vai se calar. Porque se meu pai quase, né, arranca aqui o meu braço, pega uma chinela e bate em mim porque eu quebrei um copo, imagina quando alguém me falar alguma coisa lá na escola que eu não sei o que é. Então, quando o pai tem essa percepção, sabe qual é o temperamento do filho? Porque hoje nós temos que estudar, pastor. Acabou aquela história de educar os filhos somente por instinto. Hoje os pais precisam estudar. Por quê? Hoje a informação ela está evoluindo de uma maneira, meu Deus, muito rápida. Hoje uma criança tem mais informação, uma criança de 5, 6 anos tem mais informação que outrora um imperador romano tinha. É muita coisa. Será que eles sabem filtrar essas informações? Então você, enquanto pai e mãe, você que está aqui agora me escutando, papais, se você tem essa consciência de que você sabe quem o seu filho é, se você tem conexão com ele, por exemplo, nós estamos aqui, nós estabelecemos uma conexão ali embaixo, quando eu encontrei o senhor. Isso facilita o quê? A nossa comunicação. Gravem uma coisa, vocês telespectadores aqui. Sem conexão não existe comunicação, não existe aprendizado. Sem conexão não existe comunicação e não existe um bom relacionamento dentro de casa. Então, se você sabe disso, hoje, a partir de hoje, você vai procurar saber, quem é o meu filho? Qual é o temperamento dele? É sanguíneo? O que eu posso fazer para encaixar ali, para entrar na mesma sintonia do meu filho? Boa. Então vamos lá, Edu. Quais são os 4 temperamentos das crianças para que os pais consigam ter essa conexão com eles e saber lidar com eles? Olha só que maravilha. Os 4 temperamentos: fleumático, melancólico, sanguíneo e colérico. Nós temos temperamentos quentes, que é o colérico e o sanguíneo. E quando você olha para o teu filho, você percebe que ele tem um temperamento quente quando a resposta no mundo ela é bem mais rápida. O meu filho, por exemplo, pastor, quando eu falo assim, filho, tá na hora de ir pro banho, ele de imediato, ele já tem uma resposta, ele já quer logo bater de frente com o papai. E sabendo disso, eu uso uma regrinha bem bacana. Eu costumo dizer que o meu filho, se eu falo para ele, filho, você tem mais 5 minutinhos. Ele automaticamente ele dá uma aliviada. Nossa, papai me deu mais 5 minutos. E ele começa a brincar novamente. Então eu sei quando o meu filho ele precisa de algo. Quando ele chega da escola, pastor, esses dias foi muito engraçado, chamaram ele de cabeçudo. E a primeira coisa que ele chega em casa, ele fala assim, papai, me chamaram de cabeçudo. Os outros temperamentos, que são temperamentos frios, que são o melancólico e o fleumático, eles são temperamentos que falam muito pouco. Eles têm uma resposta para o mundo um pouco mais lenta. E muitas vezes, se o pai não sabe disso, o filho está passando por uma situação na escola, sofrendo bullying, por exemplo. Sabe o que acontece? Ele chega em casa e guarda essa informação. Quando ele não tem conexão com o papai, com a mamãe, ele guarda essa informação para ele. Isso vai virando uma bola de neve, vai crescendo, crescendo. E aí, os pais costumam me dizer assim, do dia para a noite, o meu filho tentou tirar a sua vida. Do nada, né? Do dia para a noite, eu não conheço mais o meu filho. Não foi do dia para a noite. Foram anos e anos sendo negligenciado pelos pais. O filho sofrendo, mas como ele não tem conexão com os pais dentro de casa, eu posso te dar um exemplo aqui rapidinho. Eu tenho uma moça de 20 anos de idade que ela fez um processo psicoterapêutico comigo. Ela tentou tirar sua vida 3 vezes. Ela tem um temperamento melancólico, ela fala muito pouco. A exteriorização daquilo que ela sente para o mundo é muito lenta, muito devagar, e às vezes ela não fala, prefere se calar. E ela sofria bullying na escola, não falava dentro de casa, porque os pais não tinham conexão com ela. Sabe o que aconteceu? Ela tentou tirar a sua vida por 3 vezes. Ela passou por um evento meu presencial, e olha só o quanto Deus é maravilhoso. E a partir desse evento, tinha a minha secretária, ela foi morar em outro estado porque o marido passou num concurso público. Eu chamei essa moça para trabalhar comigo e hoje ela participa dos nossos eventos presenciais e através do próprio testemunho, ela ajuda os papais a estudarem sobre esses temperamentos. Porque esses temperamentos facilitam a sua conexão com o teu filho. A minha esposa, por exemplo, tem um temperamento frio, eu tenho um temperamento quente. Eu sei me conectar com ela. E a partir disso, a comunicação acontece e a sintonia também acontece. Então, papais e mamães, vocês que estão agora escutando essa palavra aqui, coloque em prática. Se você não sabe sobre os temperamentos,
busque saber. É muito interessante, tem vários livros que falam sobre esse tema. Depois a gente pode deixar aqui alguns livros, algumas sugestões de livros, tá? Depois a gente vai ter, dentro da nossa comunidade, o Edu lá dando as dicas de livros que vocês já estão acostumados lá dentro da nossa comunidade espiritualmente, tá bom? Então fica ligado, vai pra dentro da comunidade, aproveita, já clica aqui no link na descrição e vai lá pra dentro que ele vai ter dica de livro pra você, mamãe, papai, você, cuidador, cuidadora, professor, professora, você que tá aí cuidando das crianças, tá bom? Corre pra lá. Parabéns pela pergunta, viu, pastor? E assim, e aí cai naquilo que nós falamos lá no início. Nós, enquanto papais e mamães, nós temos que estudar. Literalmente. Se você não faz isso, eu tenho certeza que tá faltando alguma coisa. Então, aí. De uma forma resumida, a gente tem os 4 temperamentos, que são? Vamos lá. São os 2 temperamentos quentes, sanguíneo e colérico, e os temperamentos frios, melancólico e fleumático. Tá. O que cada um deles significa de forma resumida a nível de comportamento da criança? Olha, é muito difícil em poucos minutos falar sobre temperamentos. Mas uma característica do sanguíneo, por exemplo, o sanguíneo, ele fala muito, ele é mais falador. Você consegue perceber o sanguíneo ali no meio na rodinha dos amigos. O meu filho, por exemplo, ele já chama ali as crianças para brincarem, é ele que já pega ali o papelzinho, olha, tem mais iniciativa. Ele tem mais iniciativa. Tá. Inclusive, no mundo dos negócios, os temperamentos quentes, meu Deus, eles dominam, viu? Costumam dominar. E aí o outro colérico. O temperamento colérico é aquele mais mandão. Olha, eu estou dizendo algumas características, não significa... eu dou uma aula, né? Eu tenho quase 7 aulas só falando sobre esse tema. Uhum. Temperamento colérico também é uma criança que você consegue perceber no meio da rodinha, porque ele quer mandar nos coleguinhas, sabe? Ele quer mandar nos coleguinhas ali, você já consegue perceber. Ele tem iniciativa também. O fleumático... ele é um temperamento que, às vezes, o papai e a mamãe ele precisa empurrar. Eu tenho funcionários, pessoas que trabalham comigo que têm esse temperamento. A gente precisa realmente mostrar o caminho aqui, porque senão eles ficam paralisados. Ali mais quietinhos no canto dele. Tem uma tendência em armazenar mais a informação dentro deles. O melancólico, mais ainda, né? O melancólico ele tem uma tendência também em guardar ali os sentimentos para ele. Você percebe uma criança, às vezes você chega numa escolinha, no lugar onde tem muitas crianças, você percebe ali um melancólico caladinho no cantinho dele ali. Onde você coloca o melancólico, uma mãe e um papai que tem uma criança melancólica na infância, é maravilhoso. Entre aspas, tá? É maravilhoso porque onde você coloca ele fica quietinho. Coloca ele para brincar com o boneco, com o boneco ele vai brincar. Mas o que acontece? Isso a longo prazo, na adolescência, pode ser muito perigoso, porque ele guarda muito informação, ele não exterioriza aquilo que ele está sentindo, e se o pai não tem essa consciência, ele não faz conexão com o filho. E não fazendo essa conexão, meu Deus, pode ser muito perigoso. Então a gente tem uma ligação muito próxima entre o fleumático e o melancólico e o sanguíneo e o colérico. Então, como que os pais podem se comportar de uma maneira prática, que você pode dar algumas dicas aqui, sim. De uma maneira prática, com crianças que são mais fleumáticas e melancólicas e crianças que são mais sanguíneas e coléricas. Olha só. Como que eles podem se comportar? Olha só, de uma maneira mais prática, por exemplo, se você observou lá que teu filho tem um temperamento sanguíneo, opa, eu já sei que o temperamento sanguíneo ele gosta muito de brincadeiras. Tudo é de uma forma lúdica. O meu filho, por exemplo, quando eu quero ensinar leitura para ele, eu vou sentar com ele e vou fazer uma interpretação. E é maravilhoso que ele entra dentro da história e você consegue criar uma conexão com ele. Filho, tá na hora do banho. Eu não quero. Pega aquele bonequinho, filhão, pra gente dar um banhozinho naquele bonequinho lá no banho. Opa! A criança já vai. O colérico é mais ou menos, funciona da mesma forma, só que o colérico ele precisa saber a utilidade daquilo. Opa, filho, você precisa tomar um banho, porque, olha só, você quando nós vamos ali tomar banho, você vai ficar mais cheiroso, filho. Mamãe vai te dar um abraço. Agora, os temperamentos mais frios, que é o temperamento melancólico, o temperamento fleumático, eles são mais afetuosos. Uma criança melancólica, você coloca ela sentada no teu colo e você começa a conversar com ela. Filho, filha, o que você está sentindo? Por exemplo, quando uma criança ela chega da escola ali caladinha, não fala com o papai, e você percebe que ela tem um temperamento, seu filho tem um temperamento mais frio ali, você pode fazer essa conexão para que ela comece a se abrir com você.
Isso, assim, isso é de uma forma geral, porque Sim. falar sobre temperamentos de uma forma tão rápida, assim, é um pouco difícil. Sim. E esse tema também, pastor, ele se comunica com o desenvolvimento da personalidade também. Que se a gente tiver tempo, a gente pode falar um pouquinho aqui também, que é extremamente importante, os papais terem essa consciência para que eles possam buscar essas informações também, porque Sim. também vai facilitar a conexão com os filhos. Sim. Agora, você falou sobre os temperamentos e, obviamente, esses temperamentos geram os comportamentos. E aí entra os desafios diários na vida dos pais, né? Um exemplo disso é, as pessoas dizem assim, você tem que ser amigo dos seus filhos. Uhum. E isso gera muita discussão e controvérsias, né? Sobre o pai tem que ser amigo ou o pai tem que ser pai? A mãe tem que ser amiga ou a mãe tem que ser mãe? Ou existe a possibilidade de ser amiga e mãe? Ou isso pode atrapalhar? Porque isso é uma coisa que entra em muitas discussões e eu quero ouvir a sua opinião acerca disso. Ser amigo dos seus filhos ou ser pai dos seus filhos? Como que entra isso? Que pergunta maravilhosa. Eu falo pro meu filho o seguinte, o meu filho lá em casa, a tratativa dele é sim senhor, não senhor, com a mamãe, sim senhora, não senhora. Por quê? Pai está num nível superior que amigos. Eu não sou amigo do meu filho. A gente pode ter sim uma relação de amizade, mas sempre ele entendendo que eu sou pai, eu tenho autoridade dentro de casa. E hoje, infelizmente, essa cultura relativista que nós estamos vendo por todo lado está ensinando o quê? Que nós somos autoritários perante os nossos filhos. E aí, de repente, do dia para a noite, uma criança, um jovem, a gente percebe isso, já chamando os pais de autoritários dentro de casa, porque não aprenderam que essa autoridade do papai, ela é benéfica. Ela é benéfica, sim. Então, assim, muitos pais querem ser amigos dos filhos, pastor. E, diante disso, dessa amizade, eles perdem a autoridade. Lá em casa, dentro da minha casa, eu falo pro meu filho, filho, eu estou num patamar superior aos seus amigos. Eu não sou seu amigo. Nós temos uma relação de amizade, mas eu sou o teu pai. A sua mãe tem autoridade. Eu sou o teu pai, tenho autoridade dentro de casa e a tua mãe também. Então, os pais confundem muito essa relação e acabam virando amiguinhos dos filhos. De repente eu vejo, tem pais que chegam até a mim para passar por processo psicoterapêutico que eles sabem o que eles fazem? Eles vão lá discutir a relação na frente do filho, depois vai lá pedir opinião para o filho sobre o relacionamento entre eles, entre o marido, entre o esposo e a esposa. Então, assim, isso chegou de uma situação até cômica, né? Então, assim, isso é muito grave, o que está acontecendo, e eu sempre deixo muito claro para os meus filhos, para o meu filho e futuramente para minha filhinha Alice, que a minha relação é de autoridade dentro de casa. E precisa continuar, porque senão lá na frente eu vejo situações em que os filhos... esses dias eu estava vendo, eu não posso aqui falar o nome, estava na casa de uma pessoa, a mãe pedindo autorização para a filha se ela poderia falar isso ou aquilo. Meu Deus. Aquilo é terrível, é terrível. Isso é porque os pais, muitas vezes, eles estão enfrentando um grande desafio que eles estão reproduzindo aquilo que eles aprenderam nas casas deles, né? Então, é apenas uma repetição de padrão, né? Eles ficam repetindo os padrões hereditários, né? Então, eles foram criados numa casa com avós assim, com pais assim, aí eles vão reproduzindo, vão passando a famosa maldição hereditária, né? Sim. Que é essa questão muito emocional. Agora, qual deve ser o lugar do filho e qual deve ser o lugar do pai dentro de casa? Qual deve ser o lugar da filha? Qual deve ser o lugar da mãe? Como que você ensina seus pacientes? Como que você ensina nos seus cursos o lugar certo dessas pessoas ocuparem e como elas devem se comportar nesse lugar? Olha só que pergunta maravilhosa. Mais uma só pergunta linda que o senhor está fazendo aqui. Eu costumo dizer com a plena certeza, um papai dentro de casa, ele ensina, perceba só, ele ensina princípios de valores. Eu tenho um filho homem, e tenho uma menina também. Eu estou ensinando para o meu filho como que é ser um provedor dentro de casa. Eu estou ensinando para o meu filho como que é ser um marido dentro de casa, uma pessoa que respeita a mulher, a esposa. Estou ensinando para minha filha qual é o modelo de homem que ela vai procurar lá na frente. O homem de Deus, o homem que respeita a mamãe. E se você não tem essa consciência do seu papel dentro de casa, você enquanto mãe,
você enquanto papai. A minha esposa já ensina para minha filha o quão é bom ser mulher, o quão é bom ser mamãe dentro de casa, porque hoje os valores estão invertidos. Né? Os valores estão invertidos. E aqui, se o senhor me permite, eu quero aqui fazer uma pequena apontamento aqui, e de repente eu tenho certeza que o senhor está fazendo perguntas maravilhosas. Hoje, a nossa civilização ocidental, ela é embasada em um tripé, né? Que é o direito. Por incrível que pareça, eu fui professor de direito penal, e se você mora no Brasil, você sabe que o direito está sendo rechaçado, né? Jogado na lata de lixo. Nós temos a nossa base cristã, que são valores, família, honestidade, e se você tem a consciência do que está acontecendo, na realidade, esses valores estão sendo atacados. E um terceiro ponto são as virtudes que nós herdamos, as virtudes e o conceito de beleza que nós herdamos lá dos gregos. E aí, quando você olha para a realidade, isso está sendo destruído, pastor. Através do quê? Da TV, através das universidades, através das telas, que nós iremos falar ainda sobre as telas hoje. Hoje, se você joga uma tela na mão de uma criança que não sabe ler a realidade, meu Deus, ela está sendo influenciada por eles. E aí eu pergunto para você, papai e mamãe, o que você tem influenciado o teu filho? Será que você tem mostrado o caminho de Cristo para os teus filhos? Porque o mundo está se comunicando com eles a todo momento. Esses valores estão sendo, essa base, esse tripé está sendo destruído e a família está sendo atacada na base. Na base. E aí eu pergunto para vocês, faça um pontinho de interrogação. O que você tem influenciado o teu filho aí? Porque se você não está comunicando com ele os valores cristãos, princípios, o conceito de família, o mundo está se comunicando. E aí do dia para a noite você vai me ligar e falar assim, Edu, preciso de ajuda. O meu filho se perdeu. Do dia para a noite. Será que foi do dia para a noite, pastor? Nunca. Será que vocês estão percebendo isso acontecer? E aqui, para encerrar minha fala, eu lembro aqui de Antônio Gramsci, que é um autor marxista, esquerdista, que ele dizia assim, olha, nós temos que parar de pegar em armas. Nós temos que entrar dentro da cultura aos poucos. E tem 30 anos que está acontecendo aqui no Brasil e ninguém percebe. E o senhor me fez uma pergunta lá no início, como que os pais percebem? Olha, se os pais não estão percebendo o que está acontecendo, será que eles estão percebendo que os filhos estão se desvirtuando aos pouquinhos? É aquela teoria do sapo na água quente, né? Coloca o sapinho lá na água morninha e ele vai ficando. Daqui a pouco ele já morreu. Tá cozido. Tá cozido. É isso que está acontecendo. Os nossos filhos, pessoal. O mundo está cozinhando nossos filhos. Vamos transformar esses sapos em príncipes e princesas. Amém, amém. Jesus. Amém. Agora, um ponto interessante só pra gente concluir esse raciocínio, então, dentro da estrutura familiar, qual deve ser o comportamento e o lugar do pai, qual deve ser o comportamento e o lugar da mãe, qual deve ser o comportamento e o lugar da filha e do filho, porque educar filhos homens é uma coisa, educar filhas mulheres é outra, e você falou uma coisa muito pertinente, que eu gosto muito da frase da Joyce Meyer, que diz, pregue em todo o tempo, e se for preciso, fale. Ou seja, como se prega sem falar? Eu entendo, e eu acredito que você vai concordar comigo, por nós dois somos terapeutas, que as palavras elas motivam, mas o comportamento ele convence. Então, fala pra mim um pouquinho sobre a contextualização da frase. Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Uau, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. É uma frase antiga, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Eu percebo muito, pastor, olha só, essa outra frase aqui que o senhor falou aqui, como se prega sem falar, através do comportamento. Eu estou ensinando a todo momento através do comportamento para o meu filho. A todo momento. Às vezes eu estou no trânsito, pastor, e vocês passam isso aqui em São Paulo e alguém te xinga. Ei, vai para aquele lugar. E eu ensino meu filho virtudes. Inclusive é o tema do meu segundo livro, Virtudes na Prática para o Teu Filho. Virtudes na Prática para o Teu Filho. Já tem lançamento aqui no Espiritualmente Podcast. Exatamente. Podemos lançar esse livro aqui? Claro. Maravilha. Então faça um compromisso. Então agora mais uma centelha para que eu possa correr ainda mais, tá? Porque é bom que às vezes a gente fica deixando para depois, né? Depois. Então vamos janeiro ou fevereiro. Vamos acelerar isso aqui. Vamos vir falar desse livro aqui para vocês aqui. E aí? E eu ensino virtude da temperança pro meu filho, sabe de que forma? Eu respiro e falo pro meu filho, papai tá com raiva, tá, filho? Papai é ser humano. As emoções invadiram o meu corpo aqui, só que o papai precisa usar qual virtude agora, filha?
que está lá em Gálatas 5:22. Temperança, né, papai? Temperança. Pois é, filho. Eu não deixei de ficar, estou aqui com raiva, mas eu preciso me controlar. Eu estou ensinando o meu filho através dos meus atos. Quando eu estou falando. Quando eu não estou falando, quando você chega em casa e o teu filho, você promete aquela brincadeira lá com o teu filho, você chega em casa e vai lá para as suas redes sociais. E aí, o que você está comunicando com o teu filho? Então, assim, tudo isso, muitas vezes você fala, olha, não faça o que eu digo, faça o que eu faço, mas o que você está fazendo dentro de casa? Quais são as suas atitudes perante o teu filho? E aí você, lá no início da pergunta, você me falou, Edu, qual que é o papel da mãe, o papel do pai, o papel do filho, da filha dentro de casa? O papel do filho é te respeitar. Eu exijo respeito dentro de casa. Enquanto os meus filhos estiverem dentro da minha casa, respeito. E aí os pais querem ser amiguinho dos filhos. Eu quero ficar só... Quero ter uma televisão dentro do meu quarto. Como assim? Na minha casa não tem televisão dentro de quarto nenhum. E nem terá. O dia que ele tiver a casa dele ou dela, se ele quiser, tranquilo. Na minha casa, não. Hora do almoço e jantar, nós vamos olhar um para o outro e nós vamos conversar. Sem tela. Então, eu tendo esse papel dentro de casa, não de autoritarismo, mas de autoridade. De fazer... Tudo que eu faço dentro da minha casa e falo está... em congruência. Está na mesma sintonia. Porque tem pais que dizem uma coisa e fazem outra. Então, é complicado. Você sempre foi assim? Tão regrado, tão disciplinado, equilibrado? Você nunca deu um berro em alguém? Você nunca... Cara, sinceramente, a maioria da turma que tá olhando pra gente tá dizendo assim, não, mas eu não consigo. Eu não tenho sangue de barata. Esse meu filho me tira a minha paciência. Essa minha mulher, ela gasta demais. E aí começam os perrengues da família tradicional, né? Essa família é muito unida, mas também muito oriçada. A verdade é essa, porque as pessoas têm dificuldade de aplicar isso. E quando elas olham para um Edu Borges, que tá lá com esse comportamento maravilhoso com o filho, porque o cara foi lá, fechou no trânsito. Ai, papai tá irritado, mas Gálatas diz, né, filho? O cara já tá explodindo lá dentro do carro, o filho já tá olhando. Meu Deus, o que tá acontecendo com meu pai? Ele se transformando no Hulk. Ele era o cientista aqui, agora ele tava transformado no Hulk. Porque assim, como que de uma maneira prática as pessoas conseguem desenvolver essas habilidades que você desenvolveu? Olha só que pergunta maravilhosa também. Nem sempre eu fui assim. Tá. Nem sempre, até por conta do meu temperamento, né, pastor? Eu tenho um temperamento sanguíneo, inclusive esse final de semana eu passei por uma situação terrível também. Se der tempo ainda te conto aqui, mas eu nem sempre fui assim. E eu sou igual a você. E sou igual a você, papai e mamãe que está aqui nos escutando, nos vendo aqui nessa live, nessa aula live, e às vezes eu perco a paciência também. E eu falo assim, Flor, eu chamo a minha esposa de Flor, você toma conta da Alice. Eu não estou aguentando, estou cansado. Porque nós temos no final do dia, se você perceber, as maiores discussões em trânsito, dentro de casa, no final da tarde. Por quê? Sim. É uma bateria. Nós temos uma bateria ali emocional que vai se desgastando e chega à tarde. Eu sou igual a você, tá? E aí a fumacinha sai, eu falo assim, eu não aguento. Florzinha, você toma conta aí que eu vou pro meu quarto pegar a minha Bíblia, pegar o meu livro. Sugestão, Florzinha, entendeu? Viu? Tá vendo? Fica aí. E às vezes Florzinha. ela também. Então assim, nós temos uma parceria. E quando os dois estão assim? Meu Deus, aí você tem que respirar mesmo, porque assim, muita gente acha que eu só falo com meu filho assim, Duduzinho, não. Porque lembra que eu falei pra vocês de autoridade? Dudu, acabou. E eu olho de uma maneira muito incisiva pra ele, a minha fala bem incisiva e acabou e pronto. Agora é hora do banho, porque às vezes os 5 minutos já se passou que eu dei pra ele, e ele quer mais 5, não. Agora acabou. Então eu sou igual a você. Não é porque eu sou um neuropsicopedagogo, filósofo clínico, sei lá, ou psicoterapeuta da família, que eu sou aqui supra-sumo, não, da humanidade, que eu consigo conter todos a minha raiva. Não, às vezes eu também saio fumacinha aqui pelo ouvido aqui e sempre, viu? E quase sempre isso acontece. Qual foi o momento que você percebeu que você perdeu o controle, você teve um comportamento inadequado e o que você fez pra consertar com seus filhos? Olha só que maravilha. Isso acontece, né? Pode ser que já aconteceu e vai continuar acontecendo.
Eu sempre chamo o meu filho, filhão, vem cá, deixa eu falar com você aqui. Sento com ele tem um temperamento sanguíneo, faço uma brincadeira, papai errou. Então, assim, é muito bom isso acontecer, porque o filho olha pra você, opa, papai não é perfeito, não. Papai também erra. Mas, acima de tudo, apesar do erro, o papai, ele tá aqui se redimindo, pedindo desculpas, porque nós somos falhos. Nós temos uma centelha divina dentro de nós. Deus nos deixou essa centelha divina. Só que nós vamos buscar isso durante toda a vida. Olha só que maravilha. Isso não é bonito isso? Nós vamos buscar durante toda a vida. Não vamos alcançar a perfeição jamais. E é por isso que a vida é tão perfeita e tão bela. Porque você passa a vida inteira Ela estudando. exige a nossa melhora contínua, né? Nós não podemos nos conformar com este mundo, não é isso? Nós temos que buscar o tempo inteiro a renovação da nossa mente. Deus fala isso pra gente. E aí a vida inteira você vai buscar essa perfeição, apesar de ter a consciência de que nunca, jamais vai conquistá-la. A perfeição diz respeito somente a Deus. Então, somos falhos? Somos. Mas aí a pergunta que eu te faço, você percebe que é falho? O que você tem feito dentro da tua casa com os teus filhos? Você está conseguindo perceber o teu comportamento? E quando você percebe isso, o que você faz? Você vai estudar. Você vai se aperfeiçoar. E se você tem um temperamento quente, qual que é o seu temperamento, pastor? Mais quente, mais frio? Mais quente. Mais quente, né? Eu sou um pouco dos dois, né? Eu acredito que eu sou um pouco fleumático, eu tenho um pouco da melancolia também, do melancólico. Porque eu navego bastante nessas duas áreas, que por causa de ser pastor, terapeuta, atender tanta gente, ter estudado tanto, acaba que a gente consegue equilibrar um pouco. Mas a parte sanguínea dá uma... sobressaída. Às vezes dá. Mas tem um livro bem bacana que depois eu vou deixar pro senhor aqui. Eu li o do Ítalo Marcilli. Do Ítalo é muito bom. Tem um livro, inclusive de um cristão muito bacana, Tim Laia. Temperamentos no Espírito, muito bom. Ele fala exatamente disso que você está falando. Vamos pegar esse livro aí, nota aí. Bem bacana. Depois vão dar dica lá, inclusive. Ficou a dica aí já. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Muitos pais, eles acabam dizendo assim, eu não consigo ter controle sobre meu filho não me respeita. Aí ele levanta a voz, ele grita, ele bate, ele briga. E muitas vezes a casa, ela se torna um pouco disfuncional por conta dessa percepção de autoridade. Eu costumo dizer, porque eu vim de um lar onde o meu pai, ele foi completamente disfuncional. Então eu não tive um bom exemplo de paternidade. Eu tive que encontrar essa paternidade aos 21 anos de idade em Cristo. Uau. E fui desenvolvendo essa paternidade hoje em mim. Eu não queria casar, eu não queria ser pai. E enfim, é uma longa história. Quem já me conhece aí já sabe. Mas a questão é, eu vim de um lar disfuncional, com uma paternidade disfuncional. E por conta disso, eu não sabia. Eu não sabia como ser pai, eu não sabia como liderar minha casa. Eu tive que aprender. Muitos pais passaram talvez pela mesma situação e apenas estão fazendo o que você falou ali inicialmente. Estão agindo instintivamente, né? Isso é um problema, porque eles perdem aí esse controle sobre os filhos, não tem o respeito, não tem a admiração. Então, para essas pessoas, para esses pais e mães que estão aí, ou até mesmo professores na escola que não têm o respeito, a admiração dessas crianças e por isso muitas vezes eles são agressivos, eles são rebeldes. O que eles podem fazer para conseguir ter o respeito, a admiração, evitar ficar brigando, gritando, batendo? Tem um caminho melhor? Eu falo muito sobre conexão. Já falei que no início da minha fala. É o grande segredo. Inclusive a Kátia Alencar, ela me ligou esses dias, entrou em contato comigo e falou assim, Edu, muito obrigado. Porque o evento presencial, que nós ministramos juntos uma vez aqui, ela participou do meu evento, sendo aluna. E foi maravilhoso isso, porque ela entrou em contato comigo, eu preciso te agradecer, porque hoje eu consigo fazer conexão com os meus alunos, eu consigo fazer conexão com a minha filha. Nós fazemos conexão a todo momento, pastor. Existe um passo a passo para isso? Olha, ou não? Primeiro passo, você tem que saber... Lembra que nós falamos de temperamento, sim ou não? Sim. Nós falamos de temperamento. Saber sobre o desenvolvimento da personalidade das crianças é extremamente interessante também. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso se der tempo aqui ainda hoje. E a partir dessas informações, das pistas, às vezes você não sabe, mas você tem pistas. Opa, a partir disso você começa a criar conexão com o teu filho. A conexão é a grande cereja do bolo. Para você educar o teu filho,
para você ter um bom relacionamento com a tua esposa. E se você não tem conexão, eu já falei a frase lá no início para vocês anotarem. Sem conexão, não existe comunicação, não existe aprendizado. Sem conexão, não existe comunicação, não existe um bom relacionamento. Então a cereja do bolo aqui é conexão emocional. Porque se você tem uma conexão afetiva e efetiva, afetiva no sentido de que as crianças elas são predominantemente emocionais. E se você sabe disso, você precisa acessar o sistema límbico dessa criança. E aqui, traduzindo em miúdo, o sistema límbico é o sistema emocional. E se você não faz isso, você não consegue se comunicar com a criança. Muitas vezes queremos nos comunicar de forma racional. Cala a boca! Isso não foi nada. A criança não vai entender. Filho, mas o meu filho, por exemplo, tem um temperamento sanguíneo. Filho, vem cá, pai te entende, dá aqui um abraço no papai. Sabe por que você não vai ter isso? Por isso, por isso, por aquilo. E muitas vezes eu não consigo nem fazer isso. Eu preciso deixar ele acalmar para depois fazer a conexão. Nem sempre você vai conseguir fazer conexão com o teu filho. Então a cereja do bolo é o quê? Você estabelecer uma conexão, mas para isso você precisa saber de informações importantes. E quando você sabe disso, você estabelece essa conexão, faz comunicação e o aprendizado acontece. Então muitos pais não têm essa consciência e querem falar com os filhos somente de uma maneira racional. Uhum. Você acha mesmo que uma criança predominantemente emocional, ela vai conseguir, no momento ali da birra, ou no momento que ela quer um negócio e não tem, entender o seu ponto de vista somente racional? E quando você entra no sistema límbico dela ali, meu Deus, é maravilhoso. E a Kátia me ligou e falando, Edu, obrigado, hoje eu consigo me conectar com as crianças que outrora eu não conseguia. Porque eu vejo e percebo ali, opa, essa criancinha ali tem um temperamento mais quente. Vem cá, deixa eu trazer ela pra mim. Isso acontece. Eu gostei disso, você trouxe um exemplo bacana. Como os pais lidam com a birra? Como os pais têm conexão com a criança no momento da birra? Olha só. Essa pergunta também, capciosa, né? E é uma pergunta que eu falo em uma das minhas aulas, quando eu falo de temperamento. Então, quando você identifica o temperamento do teu filho, meu filho, por exemplo, quando está no momento da birra, lembra que eu falei para vocês? Sanguíneo. O que eu faço? Eu preciso ali interagir com o meu filho, fazer com que ele perceba aquele momento lúdico, eu brinco com ele. Filhão, vem cá, papai te... Não, quando ele está com raiva, por exemplo. Filhão, pai te entende. Vem cá, dá um abraço aqui no papai. Ele olha para você e fala, meu pai tá me entendendo. Papai te entende, mas o papai não vai ceder às suas vontades. Papai está te ensinando a virtude da temperança, mas o pai te entende. Porque o pai, quando estava na tua idade, queria comer todos os bombons do mundo inteiro. Papai te entende. Então, quando você faz isso, você entra na mesma sintonia do teu filho e se comunica com ele. Então, para quebrar esse estado emocional da birra, precisa... Muitas vezes tem que esperar, viu, pastor? Por exemplo, a minha filha Alice, colérica. Meu Deus, eu tenho que esperar ela se acalmar. Não adianta. Muitas vezes eu deixo ela ali sozinha ali, e aí depois eu vou lá. Ei, filha, vem cá. Ela tá muito pequenininha ainda, mas eu ideei fazer isso. E é tão engraçado, quando a gente fala de temperamentos, você poderia me fazer uma pergunta assim, Edu, como que eu consigo perceber o temperamento? A partir de qual idade? E aí a gente poderia aqui entrar num tema que é o desenvolvimento da personalidade. Porque é na segunda camada da personalidade que você consegue perceber. A minha filha com 2 aninhos, 1 ano e meio, eu já consigo perceber que ela tem um temperamento colérico. A resposta é muito rápida. E às vezes, quando ela está ali naquele processo de birra, eu preciso deixar ela acalmar. E nem sempre a minha tentativa de fazer conexão com ela da primeira vez vai adiantar. Eu preciso esperar. Então, quando você tem essa consciência, vai facilitar, tá, pastor? Vai facilitar você lidar com a birra. E isso é uma dor das mamães e dos papais terrível. É porque desequilibra, né? É o desequilíbrio. Meu Deus, tem pais que entram em contato comigo. Eu não aguento mais... Esse dia chegou uma mãe lá no meu escritório, de forma presencial, nós fizemos ali uma primeira sessão e ela falou, eu não aguento mais o meu filho, ele não tem mais cabimento. Aí eu, quantos anos tem o seu filho? 2 anos. A criança acabou de entrar na segunda camadinha da personalidade, tá exteriorizando a sua genética, e aí o pai já está desesperado, nem começou. Ou seja, a criança nem entrou, desenvolveu a linguagem ainda, que é na 3ª camada, que a criança começa a desenvolver a linguagem. E aí quando a gente fala de telas, quando a criança está ali envolvida nas telas, ela não desenvolve a fala, não desenvolve a linguagem, né? Que é extremamente importante para ela entrar na sociedade. E hoje o que está acontecendo, crianças com 5, 6, 7 anos de idade, com várias síndromes, né? Por quê? Não estão tendo contato com a realidade, não estão tendo a oportunidade de conversar com seus pais.
só estão o tempo inteiro sendo bombardeadas de telas, né? De dopamina no corpo. E aí eles perdem a vontade de viver a realidade, pastor. Sabe? Porque a realidade não tem mais graça. E o senhor sabe, o nosso diretor aqui sabe também que a vida nem sempre é prazerosa. Não, ou é? Não, de maneira nenhuma. E por que os pais... Tem que ter as frustrações. E por que os pais estão o tempo inteiro? O meu filho viaja 1000 quilômetros, ele viaja sem telas. E aí, tadinho do Luiz Eduardo. Tadinho por quê? Eu estou ensinando o meu filho a se frustrar também, a se entediar. Porque é no momento do tédio que nós vamos buscar o quê? Novas oportunidades. Buscar ter criatividade. A parte criativa. Legal. Eu vou entrar nesse tema, então, que eu acho que é importante. A partir de qual idade a gente consegue perceber a personalidade dos nossos filhos e quais são os níveis de personalidade? Olha, pastor, essa pergunta também é uma pergunta que eu tenho só 25 aulas falando sobre isso em um dos cursos que eu tenho. Eu costumo falar para os papais, quando eles percebem o desenvolvimento, nós, enquanto seres humanos, nós desenvolvendo a nossa parte física, né? Se eu falar para o senhor, ô pastor, quantos anos você acha que eu tenho? O senhor vai falar, provavelmente 40, 50, não sei. Mas você consegue perceber, através do estereótipo, olhando, você consegue perceber. Só que nós também desenvolvemos a nossa psique. Só que você consegue perceber isso até certo ponto. E a criança desenvolve isso até certo ponto. Primeira camada, rapidamente, tá? Isso é corpo. A minha filha, por exemplo, passou para a primeira camada da personalidade, é só corpo. Ela quer comer, ela chora. Ela tá sujinha, ela chora. Segunda camada da personalidade, nós já entramos já na parte já genética, a exteriorização da nossa genética, ou seja, a criança ela já começa a escolher ali o tipo de papinha que ela quer. A criança você já consegue perceber se ela já é mais quietinha ou se ela é mais um pouco estressada. É o caso da minha filha. Você já começa a perceber que ela tem um temperamento quente. Terceira camada, desenvolvimento da linguagem. E aí quando a criança está aqui envolvida em telas, ela não entra, ela demora muito para entrar na terceira camada, que é a exteriorização da linguagem, da fala. Depois da terceira camada, a quarta camada que o meu filho Luiz Eduardo está, e aqui é uma criança. O meu filho ele é um dependente emocional. E é normal isso acontecer, tá? Só que, se você perguntar pro Luiz Eduardo, próxima vez que nós virmos aqui, no lançamento do nosso livro, você vai perguntar para ele se o Dudu tem 6 anos. Dudu, qual camada da personalidade você está? Ele vai falar assim, eu tô na quarta camada, viu, pastor? Mas o meu pai tá me ajudando a sair dessa camada. Mas, para mim é normal, pastor. Agora, adultos é uma doença, eu caio na risada. E hoje, infelizmente, a maioria das pessoas que chegam até mim, no meu consultório, são pessoas de 30, 40, 50, 60 anos na mesma camada da personalidade do meu filho Luiz Eduardo, na quarta. 6 anos. Dependentes emocionais, terrível, é terrível. E meu filho fala assim, é uma doença, meu filho de 6 anos. Eu morro de rir. Aí nós partimos para a quinta camada, que é a camada dos adolescentes, né, que vai pro embate, vai bater de frente com os papais, com as mamães. Isso, se os pais não sabem disso, eles não conseguem se conectar, porque a criança, o jovem está se desenvolvendo, mas o pai precisa exigir respeito dentro de casa. E aí nós continuamos aí eu ensino até a 8ª camada. Eu vou falar só até a 5ª, porque nós não temos tempo aqui, de repente nós temos que voltar, nós podemos voltar para falar sobre esse tema. É um tema maravilhoso, é um tema muito gostoso, porque quando você olha para as pessoas que estão ao seu redor, você começa a mapear, e para o senhor, por exemplo, que faz terapia, é maravilhoso, porque quando você mostra para a pessoa em qual camada que ela está, ou faz ela entender em qual camada que ela está, que ela precisa evoluir, ela vai buscar conhecimento. E se você sabe disso, você vai conseguir, de uma maneira muito mais eficaz, ajudar o teu filho a evoluir para camadas superiores. É esse o meu objetivo dentro da minha casa, com os meus filhos, pastor. E é o meu objetivo também com os meus alunos, que eles vão para camadas superiores e ajudem os filhos também. Maravilhoso. Agora, o que acontece? A gente está vendo hoje a inserção da tecnologia, do virtual, nos relacionamentos, nas famílias. A infância no mundo virtual. O impacto da inserção precoce da criança no ambiente virtual. Esse é o nome do seu livro. O que isso significa? Fala um pouco para mim hoje sobre essa inserção da tecnologia, das telas nos relacionamentos. O que isso tem causado? A pergunta
mais importante, eu acho que a gente pode abrir aqui, é a pergunta mais emblemática na vida das pessoas. Telas. Pode, não pode na vida das crianças? Ai, meu Deus. Eu costumo dizer, pastor, muitas mães entram em contato comigo sofrendo por causa disso, né? E aí, se você for olhar lá para a pediatria, para a Associação Brasileira lá dos Pediatras, eles vão dizer que a partir dos 2 anos, pode ali 1 horinha, 2 horinhas, eu sou um pouquinho mais, vamos dizer assim, eu não sigo muito isso não, tá? Porque eu tenho visto o que está acontecendo. Eu acho que até os 6 anos de idade, o meu filho tem 6 anos de idade, ainda não tem contato com telas. Eu não sei quando o meu filho terá contato com as telas. Se você for seguir o que os médicos dizem, a partir dos 2 anos ali, já tem aquele contato ali com a tela, eu já sou um pouco mais restrito, porque eu estou vendo na prática o que está acontecendo. Mas, telas até os 2 anos, eles dizem que 0, mas a partir dos 2 anos, ali 1 horinha, ali de frente à tela, mas como eu falei para o senhor, o meu filho tem 6. Quando o meu filho terá acesso às telas? Eu não sei ainda, pastor. Sabe por quê? O meu filho precisa saber de coisas importantes. Ele precisa saber e entender que aquilo que ele vai ver nas telas, só fake news, mentira. Uma vida que as pessoas colocam lá nas telas, maravilhosa, só que na realidade é outra. E aí a criança olha para aquilo e fala assim, por que eu não vivo isso? E aí você olha para crianças se mutilando, tirando as suas próprias vidas, porque estão olhando a vida do outro e dentro de casa eles estão vivendo a realidade. Então isso é muito grave. E quando os pais têm essa consciência, primeiro eles precisam ensinar os filhos o quê? Nas virtudes, os valores, virtude da fortaleza, né? Porque eles vão ser xingados lá nas redes sociais. O meu filho, na escola, já acontece isso. E meu filho chega em casa, eu ensino para ele, meu filho, você precisa ter muita fortaleza e coragem, porque vai continuar. A vida é assim. Até hoje as pessoas falam do papai. Pastor, existem pessoas que falam do senhor? Provavelmente. Com certeza. E vão continuar. A vida inteira nós temos que aprender a lidar com isso, e os nossos filhos não estão aprendendo a lidar com isso. Por quê? Eles acham que a vida é ali 1000 maravilhas, e aí entra no mundo nessa inserção cada vez mais precoce. E aqui eu estou falando um só, tá? Aqui, nós poderíamos aqui falar sobre a 7ª arte, porque os nossos filhos são influenciados pelos filmes, pelos desenhos. E é o que a Kátia Alencar fala. E aí, será que a gente tem essa consciência? Será que os pais estão tendo essa consciência? É muito difícil. Então, cada vez mais, esses impactos da inserção precoce no mundo virtual, nós estamos vendo. Agora há pouco, uma criança, um jovem, tirou a sua própria vida por causa de um desafio do TikTok. Um filho de uma cantora famosa aqui no Brasil tirou a sua própria vida porque, ao postar uma foto, um vídeo, começaram a falar mal dele e ele não estava preparado. Ou seja, ele não tinha temperança, coragem, fortaleza para lidar com essas coisas. É por isso que eu estou escrevendo um livro, Virtudes na Prática para o Teu Filho. Ou seja, estou pegando um conteúdo denso, que Aristóteles fala, a Bíblia Sagrada, meu Deus, ela é recheada de virtudes que nós devemos ensinar para os nossos filhos, mas nós não ensinamos. Ou seja, nós estamos vivendo uma verdadeira apostasia, né? Nós sabemos o que fazer, temos a consciência, mas não colocamos em prática. Ou seja, você sabe a palavra, e lá em Tiago, acho que em Tiago está escrito algo muito maravilhoso que eu gosto, é que aquela pessoa que escuta a palavra, mas vai lá no espelho, é igual aquele homem, uma pessoa que vai lá de frente para o espelho, olha a tua imagem, e aí logo depois esquece daquilo que viu. Ou seja, nós somos imagem e semelhança de Cristo, não é isso? Somos imagem e semelhança de Cristo, as pessoas esquecem disso, porque estão ali em contato com a palavra e não as colocam em prática. Então, se você está aqui, é uma oportunidade maravilhosa. O teu trabalho é maravilhoso, pastor, porque você está aqui levando luz para as pessoas, né? Trazendo pessoas para acordar uma multidão de pessoas que estão dormindo dentro da caverna. E aí? Uma pergunta que eu quero fazer nesse momento que você está falando acerca de telas, quais são as consequências de uma criança que tem acesso à tela do 0 aos 2 anos de idade? Meu Deus. Olha só, vamos imaginar uma criança
no início da nossa vida, até os 3 anos, acontece a maioria das sinapses. São milhares de conexões sinápticas, né? Para quem não sabe o que é isso, é ligação entre um neurônio e o outro. Eu costumo falar pro meu filho assim, filho, as conexões estão acontecendo. O que é isso? O que você falou aí agora? Vamos reformular isso aí que você disse? Está acontecendo a todo vapor. E como as crianças estão em desenvolvimento, quando você coloca ela em contato com a tela, meu Deus, você joga aquela bomba de dopamina e de prazer o tempo inteiro, você está acionando o sistema de recompensa cerebral daquela criança, daquele bebê. E aí quando você tira, meu Deus, a criança ela entra em desespero, porque o mundo real não faz sentido. O mundo real não é gerador de dopamina, não é prazeroso, é chato. É demorado. É demorado e as crianças se acostumam com aquilo. E você vê, pastor, eu vejo, esses dias eu estava dentro de um avião com a minha esposa, um bebê de apenas, acho que não tinha 1 ano de idade, a mãe com a tela assim na frente da criança. Eu falei assim, meu Deus, isso é um crime. É um crime porque, imagina só a criança na primeira camadinha da personalidade, é o corpo, nós precisamos do corpo, e a criança está descobrindo o próprio corpo, ela não tem oportunidade de descobrir o próprio corpo, porque estão ali imersas ali nas telas, sendo ali bombardeadas. Isso eu estou falando da criança de 0 até os 2 anos. É um crime. É um crime. Agora de 2 aos 4 anos, meu Deus, eu também continuo achando que é um crime, mas dá pra gente suavizar um pouco mais. Já dá pra você deixar. Eu deixo, por exemplo, o meu filho na televisão, 1 horinha. Porque na televisão ele não tem um controle nas mãos. Ele precisa esperar. Não, eu quero mudar. Não, você vai esperar. Ou seja, estou ali ensinando pra ele temperança. Que ele precisa, que o mundo não é só um estalar de dedos, acontece. Então estou ensinando ali para o meu filho que ele precisa esperar. E é por isso que ele ainda não tem acesso às telas. Ele vai ter acesso? Terá, não sei quando. Lá na frente ele pode desenvolver o vício? Não sei. Aí já vai ser problema dele lá na frente, quando ele tiver a idade certa de ter o telefone, mas eu vou fazer a minha parte. Tem até um poema que eu digo, um final de um poema, faça a tua parte, papais e mamães, e espere em Deus a recompensa de um papai e de uma mamãe que educou o filho na presença. Então, faça a tua parte, papai e mamãe. Lá na frente, o que acontecer, né, você fez a sua parte. Eu estou extremamente tranquilo com relação a isso. E agora, aqueles papais e aquelas mamães, aquelas pessoas que não tinham essa consciência que você trouxe hoje sobre a importância de evitar as telas, e acabaram, infelizmente, deixando que os filhos tivessem acesso às telas aí antes de 2 anos de idade. E agora eles estão assistindo esse podcast e dizem assim, meu Deus, eu tenho que tirar a tela do meu filho. Aí eles vão lá e, me dá isso aqui, não pode. Aí pronto, aí eles vão dizer, meu filho tá com demônio, né? Meu filho tá endemoniado, não sei o que tá acontecendo, baixou aqui o negócio nele, ele precisa de tratamento, vamos levar agora pro médico pra dar remédio, porque ele tá muito ansioso. Mas porque tirou a tela, tirou ali a recompensa, os estímulos. Então assim, como acalmar esses pais e essas mães acerca disso e mostrar que é possível fazer esse processo de reciclagem na cabeça dos filhos, como tirar, qual o processo menos invasivo para que eles possam resolver isso? Olha só, que pergunta maravilhosa. E na primeira infância, que é do nascimento até os 7 anos de idade, é muito mais tranquilo os pais fazerem isso. Muito mais tranquilo. E muitos pais entram em contato comigo exatamente fazendo essa pergunta. E aí a gente vai lá no início. Qual o temperamento do teu filho? Você sabe? Bacana, você vai tirando aos poucos. As telas, o telefone celular, meu Deus, eu acho que, como eu falei para vocês, é um crime. Eu costumo dizer, eu falo para os papais, olha, vai tirando aos poucos, você coloca na televisão, olha, mamãe e papai vai colocar aqui na TV para você e vai tirando aos poucos. Porque se você tirar de uma vez também, meu Deus, os pais às vezes enlouquecem, né? Corre o risco de enlouquecer e falar, não, eu não aguento. Que eles fazem birra, e aí eu pergunto para vocês, o que o teu filho gosta de fazer? Eu tenho certeza absoluta. Se você for num parque com o teu filho, deixar ele correr ao ar livre, você brincar com ele, né? Fazer com que ele veja prazer, né? Sinta prazer naquilo, né? Naquela brincadeira com o papai, com a mamãe, algo divertido. O que teu filho gosta de fazer? Eu sei o que o meu filho gosta de fazer. Ele gosta de jogar futebol, ele gosta de brincar de pique-esconde. Então eu vou fazer isso para que ele possa começar a olhar para o mundo real novamente. Então é possível, sim, na primeira infância é muito mais fácil, pastor.
Agora, se deixar passar essa fase onde as crianças estão em desenvolvimento, meu Deus, eu já tive casos de crianças, né, com 2, 3 anos de idade que estavam extremamente viciadas, que os pais fizeram esse processo e hoje a criança nem lembra de telas. Por quê? A vida real, ela se tornou atrativa novamente. A criança começou a gostar de brincar com as outras crianças. Imagina só uma tela, pastor. A tela te responde? Não. Agora eu te faço uma pergunta. Por que as crianças, esses jovens de hoje, que muitos dizem que elas têm ali a fobia social, quem que ensinou isso para eles? Porque uma tela não te responde. Você tá aqui, ó, diretor, aqui brincando diante de uma tela e a tela não te responde. E aí a criança não aprende a responder estímulos de outras pessoas, das pessoas da vida real. E aí você se pergunta, como que ele aprendeu isso? É ativa, não passiva. Simples. Né? Depois a gente pode, não sei se o senhor tem outra pergunta aí, tenho mais um tempinho aqui para falar de um ponto interessante aqui. Claro, por favor. Tem um órgão de controle de doenças nos Estados Unidos, o CDC. Em 2004 eles fizeram uma pesquisa com crianças, acompanhando crianças mesmo, o desenvolvimento das crianças. Veja só a gravidade disso. Eles diminuíram o marco no desenvolvimento da linguagem. A criança ali com 30 meses, eles diminuíram esse marco ali de palavras para 50 palavras. E uma criança com 2 anos e meio já tem que... Não estou falando aqui que é uma regra, tá? Mas geralmente uma criança normal, que não tem acesso a telas, ela já formula frases, pequenas frases. Isso com qual idade? Sim. Com qual idade? Com 30 meses de idade, 2 anos e pouco, entendeu? Uma criança que não tem acesso às telas. Eu quero que o senhor coloque uma criança que tem acesso a telas desde dos primeiros anos de vida e uma criança que não tem. O senhor vai assustar. Eu tenho essa possibilidade porque eu tenho contato com esses 2 mundos e eu coloco e vejo assim, meu Deus, é gritante, é gritante, é gritante. Você tem uma criança com 6 anos de idade, o Luiz Eduardo, por exemplo, que não tem acesso às telas, e uma criança que tem acesso às telas, criança da idade dele que não sabe pronunciar palavras, falar. É muito grave. Então, se esse controle de doenças, esse CDC lá dos Estados Unidos, eles baixaram o nível. Olha só o quão é grave isso. Para normalizar algo que está anormal. E aí os pais não percebem isso. Porque se o CDC está falando que agora 50 palavras é normal e é saudável, quem sou eu para contestar? E quando você não tem acesso à realidade, não consegue se instalar na realidade, papai e mamãe, você não consegue perceber isso. É muito triste que a gente anda vendo, viu, pastor? Muito triste. E muitos pais tiveram muitos desafios a enfrentar porque eles tinham que ser pais e professores nesses últimos 2, 3 anos atrás aí que a gente teve essa situação da pandemia, onde as crianças foram tiradas das escolas e eu acredito que isso intensificou o acesso a telas, principalmente por conta de que as aulas deles agora eram online. E muitos tiveram esse desafio e até hoje existem pais e mães que enfrentam esse desafio de conseguir trazer os filhos de volta porque eles estão hoje viciados em telas, né? Não sai do celular. Essa é a coisa mais séria, assim, o desafio maior enfrentado pelos pais. Não consigo tirar meu filho do celular ou do computador, do jogo de videogame, o Counter-Strike, o que mais? FIFA. Sei lá. Então, quer dizer, eles acabaram entrando nesse ciclo, né? Como os pais lidam com isso? Porque também é um desafio para eles, né? Não é só a tela em si, né? Televisão ou celular, mas também agora tem o jogo, né? Então, como que os pais lidam com isso? Olha, tem um autor, Michel Desmours, não sei se você já ouviu falar nele, é um neurocientista francês que ele escreveu um livro, A Fábrica de Cretinos Digitais. Ele fala muito sobre isso. Uau. É um baita de um livro maravilhoso. E ele fala lá que é a primeira vez na história da humanidade que os filhos estão tendo um QI menor do que o dos pais. E aí eu iria mais além, né? O consciente de inteligência emocional nem se fala. E a questão dos jogos, hoje nós temos aquela geração que é o nem, né? Nem estuda e nem trabalha. Não estudam e não trabalham. E os pais vão deixando. Vão deixando. E aí, quando eles menos imaginam, eles perderam os filhos. Pastor, existe uma epidemia silenciosa. E aqui eu falo isso com muita tranquilidade. Se vocês quiserem pesquisar, está lá no site da Organização Mundial da Saúde.
milhares de jovens tirando as suas próprias vidas. Porque não vem sentido, não conseguem perceber sentido na vida. E quando os pais, eles vão deixando os filhos jogados lá, eles não conversam com os filhos, porque eu preciso incutir no meu filho um propósito. Um propósito de vida que primeiro é em Cristo. E aí depois ele vai achar a sua própria vocação. Porque em terapia, por exemplo, uma pessoa que não tem algo valoroso, que faz algo valoroso, eles facilmente são captados pelo mundo. Se você não tem uma busca, se você não tem algo que o teu coração fique mais feliz. Eu, por exemplo, esse projeto que eu faço, ele alivia o meu coração, a minha alma. Significado. Me faz sentir vivo. Ele tem um significado tão grande que eu posso ficar milionário da noite pro dia, ganhar na Mega Sena, que esse projeto vai continuar. Porque ele me faz sentir vivo. E quando vem os problemas da vida, simplesmente eu consigo passar de uma forma mais tranquila. É claro que eu vou sofrer, mas eu tenho algo que está ali ajudando eu conduzir a minha vida. Então essas crianças, eles estão sem propósito de vida. Eles não estão procurando uma vocação. O meu filho com 6 anos de idade, ele olha para mim e fala assim, é claro que isso pode mudar. Ele fala para mim e fala assim, diretor, papai, eu quero ministrar palestras como o senhor. Que da hora. Aquilo é maravilhoso, porque o meu filho está vendo o sentido. Eu falo, às vezes quando eu vou sair pro trabalho, meu filho, papai, você está indo para onde? Papai está indo ajudar pessoas, filho. Papai está indo transformar a vida de pessoas. Não está indo pra guerra, pra batalha, trazer dinheiro. Exatamente, porque às vezes a gente fala assim, estou indo atrás de grana. A criança cresce com isso na cabeça, é só dinheiro? É só dinheiro? Será que é só dinheiro? Porque quando o dinheiro chegar, e aí agora? E agora? E aí as crianças... eu tento ensinar isso pro meu filho. É claro que eu vou ter muitas conversas com ele ainda, para que ele faça algo, que ele procure algo que realmente faça sentido na vida dele. E essas crianças que estão aí só dentro do quarto trancadas, imagina só, como é que vai ser essa geração? Já parou para pensar? Como é que vai ser essa geração? E o senhor, só concluindo, o senhor que é terapeuta, nós que somos psicoterapeutas, é muito trabalho que a gente tem. Centenas de pessoas. Eu não consigo atender, pastor. Eu também não. Eu não consigo atender. O pessoal procura abrir agenda. Não tem, gente. Ontem eu em São Paulo, lá em Santos, eu estava atendendo uma paciente. Ainda bem que o online chegou para nós e ajudou. Lá em Portugal, de Portugal. E aí, olha, tem uma... Aí, logo depois uma pessoa entra em contato. Mas não tem como. Não tem como. Nós somos só um. E por incrível que pareça, né? A gente aumenta o valor da nossa sessão e ainda tem gente procurando e disposta a pagar porque realmente está precisando. Mas deixa eu voltar aqui. Como os pais... O que eles podem fazer? Porque, assim, uma coisa é de 0 a 7, que é a primeira infância. Mas e a segunda infância, dos 7 aos 14? Que é o momento dos pais arrancar os cabelos da cabeça e dizer assim, meu Deus, meu filho mudou, ele quer me deixar, ele quer me abandonar, ele é rebelde, ele tá querendo namorar agora, tá falando de sexo, e tá querendo, se trancando no quarto, tá se trancando no banheiro, tem alguma coisa errada, meu filho tá com problema. Tá, ele tá rompendo com você. Como eles lidam com isso na prática sem se desequilibrar? Como que eles conseguem... diante da sua expertise, na questão das próprias telas, que a gente sabe que hoje se tornou muito prático, né? Tem pai e mãe que às vezes também me procura dentro da sessão e fala, ai, Douglas, tô desesperado, peguei meu filho se masturbando, eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida, e entra num processo de desespero, e parece que foi a pior coisa do mundo e tal. E a gente sabe que antigamente pro jovem fazer isso, ele tinha que pegar uma Playboy, né? Hoje ele vai ali na internet, tá ali acessível, né? O Close Friends, tem lá um monte de coisa lá disponível, acesso tá lá à disposição. Como que os pais, Edu, lidam com isso na prática? Você como especialista, o que eles podem fazer? Eu entendi já essa parte de conexão, de entender a parte dos temperamentos, da personalidade, mas no seu dia a dia, até mesmo você tem filhos, nessa idade. 6 anos. Como você faz, assim, ou como que você orienta os seus pacientes que têm filhos... que estão na segunda infância, para que eles possam lidar com esses desafios da segunda infância? Olha, a primeira coisa, pastor, é a informação.
Tá. Se você não tem informação, e essas informações que foram compartilhadas aqui hoje, você vai buscar ainda mais, porque aqui nós só sobrevoamos, né? Fato. Sobrevoamos ali um pouquinho de Muito temperamento, raso. muito superficial, não nos aprofundamos em nada aqui. Até porque em 1 hora e pouco aqui você não consegue fazer nada, né? Então, quando você tem essas informações, você consegue perceber, né, e olhar para o teu filho, opa, peraí, o que eu posso fazer? O meu filho entrou na 5ª camada, por exemplo. 5ª camada é a camada do embate, que o senhor acabou de falar. Meu filho está batendo de frente comigo. Tá, você sabe que isso é normal. Você perceber que isso é normal, porque a criança, o jovem, ele está tentando ali saber até onde vai a força dele. E aí muitos pais entram em desespero. Meu filho está entrando, batendo de frente comigo, e isso faz parte do desenvolvimento. Mas igual eu falei, nós temos que exigir respeito. A parte prática é exigir respeito. Não tem muito aqui o que falar. Uma criança, um jovem, por exemplo, que quer fazer... eu vou chegar tal hora. Não, você está morando na minha casa. Aqui quem manda é papai e mamãe. Aqui nós exigimos respeito aqui dentro de casa. E simples assim. Eu tenho uma filhada que há pouco ela tinha 16 anos de idade. Já queria... eu vou sair. Peraí, a mãe dela, peraí, como assim? Vai não. Vai não. Eu vou, não vai. Aqui você ainda dorme na minha casa. Mamãe e papai que sustenta você, não vai e pronto. Então, se não tem muita firula, eu vou... Não, a parte prática é exatamente isso. E aí, quando o pai tem essa consciência que os filhos estão evoluindo, meu Deus, é fantástico, porque você tem a possibilidade de exercer a conexão, por exemplo, de fazer conexão com os filhos. Nem sempre vai dar certo. Então isso aqui não é um jogo de cartas marcadas aqui, pastor, onde 1 mais 1 é igual a 2. Não. Você vai olhar para o teu filho, você vai pegar essas informações, temperamento, desenvolvimento da personalidade, conexão emocional, você vai pegar tudo isso, olhar para dentro da tua casa, olhar para o teu filho, eu preciso colocar todas essas informações aqui, porque eu preciso adaptar de acordo com a minha realidade. Eu tenho a minha realidade. Qual é a tua realidade? Qual é a sua realidade com os teus filhos? Então, quando você tem essa consciência, a conexão acontece. Você consegue, na praticidade ali mesmo, conversar com o teu filho. Quando o pai ou a mãe, ele perdeu, ele não teve esse feeling, ele não teve essa consciência de desenvolver essa conexão com o filho na primeira infância, e o filho foi crescendo sem essa conexão. O pai ou a mãe não conhecem sobre os temperamentos do filho e também não conhecem sobre as camadas ali de personalidade, não entendem quais camadas o filho tá. O que acontece é que eles vão ter que de fato buscar aprender sobre conexão, eles vão ter que de fato buscar aprender sobre a personalidade do filho e vão ter que buscar aprender em que momento que esses filhos estão, para que eles possam então assumir novamente esse contato com eles, né? Porque o que está faltando é contato. Agora vamos para os pais. Como que os pais conseguem romper dessa realidade? Eu não sei o que mais você traz aqui dentro desse livro, eu quero ver depois, mas quais são os principais pontos que você traz dentro desse livro acerca dos pais? Porque também tem o papel dos pais, né? A gente sabe como que os filhos eles se comportam, mas agora a questão é o que os pais devem fazer de maneira prática? Traz um pouquinho pra gente aí do que tem dentro desse livro para que a gente possa entender o que os pais podem fazer. Aqui, pastor, nós temos aqui vários capítulos aqui, são 12 capítulos aqui. E dentre esses capítulos aqui, olha só, treinando os nossos filhos para serem inteligentes emocionais. Tecnologia e Vale do Silício, meu Deus, é muita informação aqui. Então, os pais, quando o senhor me faz uma pergunta dessa, né? O que os pais podem fazer na prática? O que eu tenho mais de informações aqui? Quando os pais eles percebem a realidade e percebem que hoje nós precisamos estudar.
Precisamos colocar em prática. Se você colocar tudo em prática, que você aprendeu que buscar todas essas informações que nós falamos aqui de uma maneira superficial e colocar em prática aí na tua casa, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar. Aqui tem uma escola aqui, pastor, é uma escola no Vale do Silício. É o capítulo 11 que eu falo sobre tecnologia e escolas no Vale do Silício. Tem até uma frase aqui, uma frase que diz assim, que os pais da tecnologia gostam muito mais dos seus filhos do que dos seus clientes. É uma frase que está estampada numa revista americana e eu fico pensando, meu Deus, olha só, nós gostamos muito mais dos nossos filhos, que somos os pais da tecnologia, do que dos nossos clientes. Ou seja, eles estão literalmente, não estão nem aí para os teus filhos, nem aí. E se os pais da tecnologia, eles levam os seus filhos, tem uma escola chamada Waldorf, lá nos Estados Unidos, dentro do Vale do Silício, onde essas crianças, os filhos dos pais da tecnologia estudam. E aí nós começamos a pensar, meu Deus, se os donos da tecnologia, se os pais da tecnologia estão fazendo isso, por que nós estamos entregando os nossos filhos para a tecnologia? Sim, isso tem no Brasil também. Tem uma escola que a mensalidade dela é R$14 mil. É complicado isso, né? E eles não têm acesso a telas como os filhos da escola estadual, municipal têm. Entendeu? Agora como, né? R$14 mil. Eu não vou citar aqui os nomes, né? Mas os principais canais de redes sociais que a gente tem hoje e os criadores e os fundadores não colocam seus filhos sobre com exposição a essas redes sociais. Porque eles entendem os malefícios que aquilo que eles mesmos criaram causam para os filhos deles. Então eles não colocam. Então entenda que essa geração que está hoje enfiada em telas e redes sociais, os filhos desses caras que criaram tudo isso não têm acesso a isso. Eles não deixam, porque eles sabem o quanto que isso é prejudicial. É mais ou menos o traficante que diz assim, não use drogas. Exatamente. E concluindo... Ele vende, mas ele não deixa usar. E não usa e não deixa ninguém usar da família. Exatamente. E concluindo o que o senhor me perguntou, nessa última fala do senhor aí, na prática, qual que é o tempo que você tem dedicado à tua família? Sobre isso. Qual é o não tempo... Tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Então são perguntas que a gente vai... rodar e vai sempre a gente fica rodando... lugar. E volta para o mesmo lugar. Qual que é a praticidade? Cara, qual que é o tempo que você está tendo com o teu filho? Se você tem 2 filhos, por exemplo, eu saio só com o meu filho. Lá em casa eu tenho um tal do hashtag papai e mamãe também pode. Eu saio só com a minha esposa. Lá em casa eu tenho o hashtag papai e Dudu também pode. E o senhor pode perguntar para o meu filho o dia que... Dudu, e aí? Como é que funciona essa questão de hashtag aí? Amanhã, quarta-feira, é o dia da família. Amanhã eu, Dudu e Alice vamos sair. Só que na quinta eu vou pescar com o meu filho. O hashtag papai e Dudu também pode. Então, qual que é o tempo que você está tendo com o teu filho? Então, essa pergunta, o que a gente tem que fazer na prática? É tempo dedicado para os filhos. Hoje você tem rituais dentro da sua casa, semanais? Fala um pouquinho sobre esses rituais. Olha só, eu tenho o dia, a data, os momentos na agenda com o meu filho. E ele sabe. Todos os dias eu chego em casa, exceto 2 vezes na semana que eu trabalho fora, em regime de plantão. Então, 5 dias na semana, das 6 às 9, brincadeiras. Eu, Luiz Eduardo e Alice. Das 6 às 9. O Dudu dorme comigo e a Alice dorme com a mamãe. Olha só. A leitura quem faz é eu. Não dormir na cama, né? Mas é colocar pra dormir. Colocar pra dormir no colchãozinho dele, no quartinho deles. É bom alertar sobre nada isso. Nada de quarto, viu? A intimidade de vocês abençoados, olha só, a intimidade de vocês precisam ser preservada. Você sabe que tem filho que se torna só um meio de os casais se... Não, eu não quero nem chegar perto. Vem cá, neném, deita aqui no meio. Exatamente. É o muro de Berlim ali, ó. Vamos levantar um muro aqui. E aí, quando acaba a conexão entre um casal, pastor, a educação dos filhos vai muito mal. Vai muito mal. E as consequências é muito louca, gente. É muito bizarro o quanto isso é consequente, porque os filhos vão ocupando o lugar do casal. Nossa, é uma coisa sistêmica. Eu tenho lá, esse hashtag papai e mamãe também pode, eu faço de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias. Então qual é o tempo que você está tendo com teu esposo, com a tua esposa? De 15 em 15 dias eu saio só eu e a minha esposa e mais ninguém. Hashtag papai e mamãe, hashtag papai Dudu. E hashtag papai e Alice, mamãe e Alice, porque às vezes o meu filho quer contar alguma coisa pra mim
que não quer contar para a mamãe. Que ele é homem, né? Às vezes a Alice quer contar alguma coisa para a mamãe que não quer contar para mim. Isso é conexão. E aí quando nós estamos todos juntos, somos uma família perfeita? Nunca seremos, nunca teremos famílias perfeitas. Lembra que eu falei da centelha divina? Mas eu busco a cada dia tentar ser o melhor pai, o melhor amigo, o melhor esposo, né? Fazendo isso. E quando eu tenho essa intimidade com a minha esposa, de ter o meu hashtag com ela, é maravilhoso. Porque quando nós temos essa intimidade, essa unidade facilita a educação dos meus filhos. Aí vem os pais e dizem assim, mas eu não tenho dinheiro, Edu, pra fazer essas coisas com os meus filhos. Olha só, e quem disse que precisa de dinheiro para você levar o seu filho ao parque? Quem disse que precisa de dinheiro para você pegar o teu filho na mão, vamos andar de bike, fazer uma caminhada? Quem disse que precisa de dinheiro para você pegar um brinquedo, jogar o teu telefone lá no cantinho lá da tua casa e brincar com teu filho? Só você e ele, sem interrupção de tela, de telefone, nada. Não precisa de dinheiro. Mas eu não tenho tempo, Edu. Ah, você não tem tempo pro seu filho, não? Ah, é? Bacana. É engraçado que você tem tempo para estar nas redes sociais. Eu tenho certeza que você gasta lá 30, 40 minutos nas redes sociais ali, curtindo fotos, vídeos, mandando coisas engraçadas para fulano, ciclano e beltrano. Por que você não tem agenda com o teu filho? Eu tenho agenda com o meu filho. E quando eu tenho agenda com ele, você pode... Não tem reunião que faça eu e cumprir a minha agenda com o meu filho. Sabe por quê? Eu estou ensinando para o meu filho, quando o teu filho não confia em você, será que ele vai confiar em outras pessoas? Você que é a pessoa mais importante da vida do teu filho, ele não confia em você. Porque você fala que vai brincar com ele à noite, você vai para as redes sociais. Então eu falo, você pode perguntar pro Dudu, não, hoje é dia de nós irmos pescar e acabou, não vai ter reunião nenhuma que vai tirar o meu pai de mim. E ele sabe disso. Ele já sabe que amanhã, às 19 horas, nós estaremos no hashtag família. Ele já me mandou mensagem. E por incrível que pareça, eu estou aqui em São Paulo, isso é assim, o suprassumo da exceção da exceção, eu estar aqui há 5 dias. Foi para participar desse projeto maravilhoso que eu fiquei. Geralmente no máximo 2 dias que eu fico fora. Máximo estourando. Tá? Geralmente é só um dia, porque os meus eventos, eu bato aqui em São Paulo, faço o evento, à noite eu venho embora, correndo. Uhum. E aí... Vou embora, aliás. Né? E aí a gente tem, então, hoje, nesse momento, muitas famílias que estão aí hoje vivendo momentos desafiadores com filhos, momentos desafiadores em casal. O que hoje você, como profissional na área da educação, do desenvolvimento pessoal e principalmente o profissional na área da educação infantil, teria hoje a dizer para essas pessoas, olhando para aquela câmera ali, qual a mensagem que você gostaria de deixar para todos os pais, mães, educadores e cuidadores, olhando para aquela câmera? Deixa sua mensagem. Olha, papais e mamães, eu gosto muito de uma mensagem que Jesus Cristo nos deixou, nos legou aqui, né? Que ele viveu uma vida assumidamente dedicada ao próximo. E eu tenho certeza que se você fizer isso dentro da tua casa, viver uma vida assumidamente dedicada ao teu filho, fazer com que o teu filho tenha um conhecimento que jamais teria se não fosse a sua força de vontade de buscar conhecimento. Ter um sorriso que jamais teria se não fosse você, sendo fonte viva de conhecimento, de alegria dentro da tua casa. Eu tenho certeza que se você, olhando para todos esses conhecimentos que foram compartilhados aqui nessa live de hoje, nessa aula de hoje, você colocar em prática mesmo, sendo fonte viva aí dentro da tua casa, eu tenho certeza que lá na frente você vai pensar, meu Deus, eu fiz a coisa certa. Eu vivi uma vida dedicada a ensinar os meus filhos virtudes, valores, princípios, porque o mundo aí fora está se comunicando com o teu filho. Então, eu gostaria muito que você se comunicasse com ele também, entrasse na mesma sintonia e fizesse valer a pena tudo isso que você está aprendendo aqui, colocando em prática dentro da tua casa, para que o teu filho tenha uma vida que vale a pena ser vivida lá na frente, né? No caminho de Deus, no caminho de Cristo, tendo virtudes necessárias para que ele possa viver esse mundo tão difícil, cada vez mais difícil, que nós estamos vivendo hoje. Era essa a mensagem que eu gostaria que vocês colocassem aí na memória de vocês, porque esse dia aqui não foi em vão. Eu tenho certeza que muitas mamães, muitos papais vão ser tocados, por essa live, por todos esses conhecimentos compartilhados aqui hoje.
Muito bem, meus amigos e minhas amigas. Esse foi Edu Borges, que esteve conosco aqui falando um pouco sobre todas as suas experiências, impactos, sobre tudo aquilo que ele tem vivido hoje como profissional na área da educação infantil. E hoje você recebeu aí essa centelha divina através da vida dele, que essa centelha ela possa continuar aí se acendendo e queimando no seu coração. E o Edu tem alguns materiais, como por exemplo esse livro aqui, né, Edu? Uhum. Que é o Infância no Mundo Virtual. Então, fala um pouquinho mais sobre esse livro, Edu. Onde é que eles encontram esse livro? Onde é que eles te encontram nas redes sociais? Divulga aí o seu trabalho. Que maravilha. Ó, pessoal, vocês que ficaram interessados aí no nosso trabalho, você que tem interesse aí de levar a gente, né, para fazer, de repente, fazer uma palestra aí, ou até mesmo curso online, psicoterapia online, quando a gente tem agenda aí, meu livro, é só entrar em contato mesmo com o nosso, lá no nosso @eduborges31, vai estar aparecendo aqui pro pessoal. Pode entrar em contato conosco lá, que a Jéssica vai te responder. Aí, se você tiver interesse nesse livro aqui também, a gente envia para qualquer lugar do Brasil. É só entrar em contato com a gente lá e é isso. Estamos aqui dispostos a ajudar e nós temos aqui eu tenho uma missão, pastor, que é formar uma geração de papais e mamães que cuidem dos seus filhos. Perfeito. E uma geração de papais e mamães que também busquem também formar o seu próprio exército, né? Para que a gente possa vencer, que tá difícil, mas nós vamos conseguir. Maior é Deus com a gente. Obrigado, Edu. Que Deus abençoe a todos vocês. Lembrando que você pode clicar aqui embaixo na descrição para entrar lá pro nosso grupo, né? Onde a gente está lá, todo mundo reunido, fazendo parte da nossa comunidade espiritualmente, onde lá você vai ter dica de livros de todos os especialistas e convidados que já passaram por aqui. São dezenas, centenas deles que vão estar lá dentro, e você tem uma infinidade de dicas e muitos conselhos, muita coisa boa lá dentro. E o Edu vai estar lá também dando dica de livros que fizeram parte da jornada dele aí, dessa busca por esse conhecimento, profissionalização, capacitação, que vai ajudar você, pai, mãe, educador, também a ter acesso a esse conhecimento, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, aperta o botãozinho aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sininho ali do lado para você ser notificado para todo novo episódio. Aí para dentro da nossa comunidade, a comunidade espiritualmente, a comunidade que mais cresce na internet, mais espiritual da internet, e a gente se vê no próximo episódio do Espiritualmente Podcast. Edu, que Deus te abençoe e continue te usando. Obrigado. Amém. A gente espera aí pro próximo lançamento, do próximo livro. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração. Até o próximo. Tchau!